Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu nunca tinha visto uma noiva tão bonita. Era o casamento de um amigo meu. Eu e o Kleber trabalhávamos juntos já fazia tempo. E como éramos assim muito chegados, ele me convidou para ser par da sua irmã, como padrinhos do seu casamento. Até achei estranho ele me convidar, porque convenhamos, né? Podia muito bem ter chamado algum outro parente, mas não. Fez questão que eu aceitasse. Sua irmã era viúva. Tinha perdido o marido não fazia muito tempo. E para ela poder ser madrinha, ele acabou me chamando para entrar na igreja como par dessa sua irmã. Aliás, estranho porque, apesar de eu e o Kleber sermos assim, bem amigos, eu ainda não conhecia sua noiva. Aliás, não conheci ninguém da família dele. Foi só no dia do casamento que a gente ficou se conhecendo. Seu nome é Letícia, e repito, eu nunca tinha visto uma noiva tão linda. Tudo nela estava perfeito. O vestido, o buquê, a maquiagem. Durante a cerimônia, todos os padrinhos ficaram ali em volta do altar e eu não consegui desviar os olhos daquela mulher. Sabe quando você conhece a pessoa, nunca viu na vida, e ela te chama tanto a atenção que você não consegue desviar os olhos? Eu comecei a prestar atenção nela a ponto de nem conseguir acompanhar direito a cerimônia. Coisa bem esquisita, porque nunca tinha me acontecido me interessar assim, tanto por uma pessoa que eu nem conhecia. Naturalmente que fiquei ali admirando a noiva sem nenhuma segunda intenção. Era só que faltava, né? Ela estava se casando exatamente naquele dia e era noiva do meu amigo. Mas parecia até que tinha um imã que ficava me puxando, atraindo o meu olhar. Depois do casamento, fui lá cumprimentar os noivos, dei um abraço no César, depois nela, e cheguei a comentar: olha, não é por nada não, viu? Mas nunca vi uma noiva tão encantadora. Parabéns. Que vocês sejam muito felizes. Olha, desejei aquilo de coração. Só que, repito, não sei o que houve comigo, mas quando olhei no fundo dos olhos daquela mulher, ela sorrindo aquele sorriso mais lindo do mundo, senti até um tremor pelo corpo todo, uma sensação inexplicável. Sabe, coisa mais esquisita. Algo nela, sei lá, me perturbou. Até que tempos depois, o Kleber me convidou para participar de um churrasco na sua casa. Sua esposa estava de aniversário e ele resolveu reunir ali os parentes, os amigos para comemorar. Juro, naquelas alturas, eu nem lembrava mais dela. Tinha até esquecido daquele episódio do casamento. Só que bastou vê-la de novo. Aliás, só de pensar que haveria para sentir o coração bater mais forte. E quando ficamos frente a frente, a emoção se tornou ainda maior. Eu, inclusive, tinha comprado um presente para lhe dar. Fui lá lhe dar os parabéns e lhe dei um abraço bem apertado. Olha, além de bonita, que mulher perfumada. Eu sei que nessas alturas pode até parecer a minha atitude assim meio invasiva, mas sabe aquele tipo de coisa que você sente sem decidir, não é você que decide sentir. O fato é que o perfume dela ficou meio que impregnado na minha roupa, depois daquele abraço. Até que uma hora, eu me aproximei e puxei assunto. Perguntei como estava a vida de casada, se ela e o Kleber já estavam planejando ter filhos, coisas que a gente costuma perguntar, né? Para todo casal que recente se casou. Até que, pelas tantas, ela perguntou: mas e você, Flávia? Não quis trazer a namorada hoje pra gente conhecer? Namorada? Bom, pra trazer a namorada tem que ter, né? Eu ando numa fase tão ruim que ninguém tá me querendo.
Falei aquilo e sorri. E ela também. Achou graça da piada. E foi então que eu aproveitei para emendar. Aliás, você tem alguma irmã ou uma prima assim, parecida com você? Eu tô a fim de namorar, só falta mesmo, mas tem que ser parecida com você. Juro, não foi minha intenção lhe passar nenhuma cantada barata. Aquilo saiu assim, meio sem querer. Mas eu notei que ela ficou meio sem jeito. Até porque eu acho que olhei para ela de um modo que não devia. E o pior é que em vez de pedir desculpas e parar com aquilo, ainda foi além. Aliás, seu nome leva é mal, viu, Letícia? Mas você sabe que eu já sonhei com você vestida de noiva. Você estava tão linda aquele dia lá do casamento, com aquele vestido. Você, na verdade, olha, que meu amigo me perdoe, mas você é um sonho de mulher. Falei tudo aquilo assim de supetão. Repito, sem nenhuma intenção de dar em cima da menina, até porque seu marido era meu amigo. Eu não devia ter feito aquilo. Depois até meio que me arrependi. Fiz tudo assim num impulso. Ela talvez tenha, sei lá, interpretado as minhas palavras como algo desrespeitoso. Porque eu vi que ela ficou meio embaraçada. Tanto que pediu licença, disse que ia fazer não sei o que, falar com uma certa pessoa e se afastou. Eu tratei de aproveitar a festa. Só que não demorou muito e o Kleber se aproximou. E eu já de saída, achei a expressão dele assim, meio esquisita. E o pior é que quando ele abriu a boca, eu percebi o que tinha acontecido. Escuta, cara, qual é a tua ficar dando em cima da minha mulher, hein? Olha, eu senti aquele friozinho na barriga na mesma hora. Como assim, Kleber? Quem foi que falou isso? Quem foi que falou? Ela veio me contar que você andou falando umas coisas pra ela. Qual é a tua, cara? Perdeu o respeito? Pensa no clima ruim. Ele não falou aquilo assim num volume muito alto, mas teve gente ali perto que ouviu. Olha, eu fiquei sem saber onde enfiar minha cara. Até pensei que ele fosse me convidar a ir embora, ou até brigar comigo, mas não. Ficou só me encarando, me olhando assim, torto. As pessoas mais próximas chegaram a perceber o clima ruim que ficou. Olha, eu pedi até desculpas. Falei que não tinha sido a minha intenção. Que a Letícia devia ter interpretado mal. Jamais imaginei que um dia fosse passar por uma situação dessa. Ele não chegou a me tocar ali da sua casa, mas falou que jamais podia esperar aquilo de mim. E no fim, até para evitar clima, acabei me retirando de cena. Nem me despedi de ninguém. Só tomei o rumo do portão e fui embora. Olha, eu fico até imaginando as coisas que devem ter falado de mim depois que eu me fui. Eu não devia ter dito aquelas coisas. Claro que não. Mesmo que não tivesse nenhuma intenção errada. E não tinha. Juro por Deus que não tinha. Mas sabe, ao mesmo tempo, ela também não precisava ter ido lá contar tudo pro marido, né? A verdade é que a minha amizade com ele ficou balançada depois disso, né? E nem podia ser diferente. Enfim, mesmo eu tendo pedido desculpas, e olha, pedi com toda a sinceridade do mundo, mas é o tipo de situação que realmente causa danos, né? A qualquer relacionamento, a qualquer amizade. Eu não devia ter dito, mas depois de dizer não tinha remédio. Lá na empresa, depois desse episódio, ele nem olhava na minha cara. E eu senti muito, porque a gente, inclusive, almoçava junto todo dia. E quase todo mundo ali da firma ficou sabendo que eu tinha passado uma cantada na mulher do meu amigo. Teve gente
sabe? Que até ficou esquisito assim comigo depois. E tudo isso só serviu para deixar o pessoal com uma impressão errada de mim. Sabe, porque eu juro por Deus, não tive a intenção. Falei aquilo assim de supetão, no improviso. Sabe, me bateu aquela vontade e eu falei. Enfim, aconteceu que alguns meses depois, eu acabei saindo ali da empresa. Recebi uma proposta de uma empresa concorrente e como já não estava mais suportando aquele clima chato entre mim e os meus colegas, pedi a conta e fui embora. E deste modo, acabei perdendo completamente o contato com o Kleber. O tempo foi passando, 1 ano, 2 anos, e para falar bem a verdade, eu já nem lembrava mais daquele assunto. Tudo tinha ficado para trás, caído no esquecimento. Só que um dia, acabei encontrando por acaso, ali no centro, ninguém menos do que a esposa do Kleber. E olha, para ser honesto, para ser condizente com a verdade, foi ela que se aproximou de mim. Eu não a tinha visto. Distraído do jeito que estava, se ela não tivesse se aproximado, eu nem teria prestado atenção. De saída, por conta do uniforme que usava, eu percebi que ela trabalhava ali naquela loja. Imagine a minha surpresa quando senti alguém me tocando assim no ombro e me chamando pelo nome. Flávio, quanto tempo? A gente se cumprimentou. E como ela agiu assim de um modo como, sei lá, como se aquilo lá do passado nem tivesse acontecido, eu conversei com ela assim, natural, uma boa. Para dizer a verdade, ela estava ainda mais bonita. Entre uma coisa e outra, lá pelas tantas, perguntei do Kleber, né? Quis saber como é que ele estava. Falei que a gente tinha perdido o contato desde que eu tinha mudado de empresa. E foi com surpresa que eu ouvi aquilo. Então, Flávio, eu e o meu ex-marido, a gente já não está mais junto. Nos separamos no comecinho deste ano. Sério? Nossa, Letícia, o que houve? Vocês eram tão apaixonados? Ah, sei lá, não deu certo. Cada um resolveu seguir o seu caminho. Ela ainda me contou que não estava, até porque eu perguntei, que não estava envolvida com ninguém, que depois da separação tinha preferido ficar um tempo sozinha. Aí começou a perguntar de mim, se eu também estava sozinho ou com alguém. E eu fiquei assim meio desconfiado, porque a última conversa que havia tido com ela não tinha dado bom resultado, pelo contrário, né? Aquilo tinha sido, na verdade, até o estupim do fim de uma amizade que eu tinha já fazia anos. Só que agora, pela sua própria boca, eu sabia que ela não tinha mais marido, de maneira que continuamos conversando. No final da conversa, lhe passei meu número, só que estranhamente ela não quis me passar o dela. Apenas falou que me ligaria quando tivesse tempo. De modo que, resumindo, no sábado seguinte, ela realmente me ligou. Falou que estava de folga, que sabia se tinha algum compromisso, e no fim, marcamos de tomar um refrigerante em algum lugar ali mesmo no centro. Olha, eu nem acreditei. Quando a gente se encontrou, fomos caminhando até um bar ali no centro histórico e ficamos ali conversando e bebendo. Pelas tantas, eu resolvi entrar naquele assunto. Soube o que tinha acontecido aquele dia, lá na casa dela, e eu percebi que ela ficou sem jeito. Falou que tinha se arrependido de ter comentado com o Kleber sobre as coisas que eu tinha falado. De qualquer maneira, a gente continuou no mesmo assunto, até porque aquilo estava meio engasgado na minha garganta. Até que ela falou: olha, se fosse possível, eu voltaria no tempo, viu? Não teria
comentado com ele. Eu aproveitei e já dei também a minha posição. Se você quer saber, eu também, se pudesse voltar no tempo, nem teria dito nada daquilo que eu te falei, viu? Foi inconveniente, mas acredite, eu não quis dar em cima de você, juro por Deus. Nessa hora, ela riu. Ah, pare com isso, né? Confessa, claro que você quis. Desde que chegou em casa aquele dia, eu notei o teu olhar pra cima de mim. E quer saber? Eu até gostei. Gostei das coisas que você falou. Só que, por eu ser uma mulher casada na época, não podia dar conversa, né? Senão, imagine o que você ia pensar de mim. Olha, por aquela eu não esperava. Até o clima mudou ali, ao redor da gente. Ela ficou me olhando depois de fazer aquela revelação. E eu aproveitei a deixa. E aí falei aquilo que sentia. Que tinha me encantado por ela desde o dia do seu casamento. E que tinha sido sincero quando falei que nunca tinha visto uma noiva tão linda. E sem pensar na sua reação, ainda fiz um carinho assim no seu cabelo. E como ela não se retraiu, criei coragem, até porque percebi caminho aberto e acabei lhe dando um beijo na boca. Todo assim bem de leve, todo assim muito discreto, muito suave, mas de qualquer maneira eu já tinha sonhado muito com aquele beijo. E olha, nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que aquele sábado fosse terminar daquele modo. Nós dois em cima de uma cama de motel. Foi o melhor momento da minha existência. Depois que tudo aconteceu, aí eu posso admitir, desde que vi essa mulher vestida de noiva, que eu sonhava acordado com ela. Sempre a respeitei pelo fato de ela ser esposa do meu amigo. Embora tenha até dito aquelas coisas para ela no dia do seu aniversário. No entanto, agora que ela estava separada, eu não tinha motivos para querer sufocar aquilo que sentia. E depois do que aconteceu, eu aproveitei e me declarei assim abertamente. Não ficamos juntos só nessa única vez. Combinamos, inclusive, que sempre que fosse possível, ela me ligaria para a gente combinar alguma coisa. E a cada beijo, eu ficava mais e mais encantado por essa mulher. Às vezes, mesmo ela não me ligando, eu saía do serviço e dava uma passadinha lá na loja onde ela trabalhava. Pelo menos para vê-la. Era jogo rápido, porque ela também não podia ficar me dando atenção, né? E foi numa dessas vezes, olha, tem coisa que a gente vive, tem coisa que acontece com a gente, mas passam os meses, passam as semanas, até os anos e você não acredita. Tem coisa que você não espera. Como, por exemplo, que eu fosse encontrar essa mulher na rua um dia e que ela fosse me dar aquele mole. E isso depois daquele episódio lá, de quando ela era casada. Agora, se aquela surpresa me deixou de cara, a surpresa seguinte me deixaria ainda mais com a cara no chão. Repito, de vez em quando, mesmo que ela não me ligasse, eu passava ali na loja, pelo menos para dar um oi. Lembro que a gente estava ali conversando, aí na hora de nos despedirmos, trocamos um abraço e foi enquanto a gente se abraçava que eu escutei aquela voz. O que está acontecendo aqui, hein? Apesar de fazer tempo, muito tempo que a gente não se via, eu reconheci aquela voz na mesma hora. Era a voz do Kleber, meu ex-amigo, o ex-marido dela, que segundo ela já não via há muito tempo. Ele falou aquilo e já me pegou pelo ombro.
me puxou assim, para trás, me fuzilando com o olhar, falou: o que você está fazendo aqui, hein, Flávio? Aliás, Letícia, você pode me explicar o que está rolando aqui? Vocês andam se falando? Olha, eu não sei quem ficou mais branco, se eu ou se ela. Ele ficou encarando, nós dois, esperando que algum de nós falasse alguma coisa. Eu respondi que tinha passado ali por acaso, que a tinha visto e parado para dar um oi. Olha, eu nem devia lhe dar satisfação nenhuma. A grande verdade é essa. Aliás, nem ela. Até porque eles nem estavam mais casados. Bom, pelo menos era o que ela tinha dito. Só que pelo jeito, da missa eu não sabia a metade. E acordei para a realidade quando ele falou: você ainda vai demorar para sair? Eu queria dar uma passada lá na casa da mãe, antes da gente ir embora para casa. Olha, eu fiquei ali assistindo aquela conversa. Aquela conversa absurda. Porque eu não estava entendendo nada. Se bem que não precisava ser muito inteligente para compreender. Na verdade, ela tinha mentido para mim. Os dois não tinham se separado coisa nenhuma. Sem ter o que fazer ali, até porque não estava participando da cena, me despedi e fui embora. Até porque eu senti que ela ficou completamente sem jeito. Bom, imagine como eu fiquei. Eu pensando que tinha tirado a sorte grande, que estava começando a viver o romance dos meus sonhos. Aquele romance que eu não tinha conseguido viver lá no passado, porque ela era comprometida. Só que agora sozinha, separada do marido, eu podia começar a sonhar. Mas que separada do marido coisa nenhuma. Era tudo mentira. Olha, custei a entender que, na verdade, ela só estava se divertindo comigo. Jamais pude esperar esse tipo de comportamento, não dela. Depois, inclusive, conversamos. Ela mesma tratou de me ligar para explicar a situação, como se eu precisasse de alguma explicação para entender o que tinha acontecido, né? Só que, mesmo ela tendo ligado, para se justificar, ela não admitiu que tinha mentido para mim. Inventou lá uma historinha boba. Falou que ela e o Kleber tinham se reaproximado, fazia alguns dias, e que tinham resolvido reatar o relacionamento. E que ia me contar. Só estava dando um tempo para saber se aquela reaproximação seria definitiva ou não. Mentira. Mentira. A mais absoluta das mentiras. Eu fiz papel de bobo, mas só porque não quis duvidar do que ela me falou. Até porque ia duvidar a troco de que motivo? Você encontra uma pessoa, depois de muito tempo, uma pessoa que você conheceu casada e que disse que separou do marido há alguns meses, a troco de que você vai duvidar? Não tinha porquê. Por isso não duvidei. Só que para bobo não sirvo. De modo que aquela historinha que ele inventou, eu não engoli. Sabe, mentira total. Ele então se justificou, dizendo que agora que tinha se reaproximado do marido, eles estavam tentando reatar o casamento, era melhor a gente parar de se falar. Tudo mentira. Com certeza absoluta, ela quis viver apenas uma aventura fora do casamento. Tanto que não quis me dar nem o telefone dela. Eu devia ter desconfiado. Aliás, desconfiei. Mas juro por Deus, a minha desconfiança não chegou até aquele ponto de imaginar que ela estava mentindo para mim, que não tinha se separado coisa nenhuma. Aí me encontrou na rua, sabia que lá no passado eu
havia tido aquela atração por ela e resolveu aproveitar a oportunidade, se divertia com o bobalhão. Quando que eu ia imaginar que ela só estava querendo viver uma aventura, sabe? Se divertir. Na verdade, o bobo, o otário fui eu. O inocente da história. Fui eu que me deixei levar, que me atirei de cabeça, que me encantei por essa mulher como um menino. Se bem que, na verdade, ela deu um nó nos dois, né? Porque fazer o papel do marido dela, eu também não gostaria de fazer. Enganou os dois. A única vantagem que eu tenho é que eu caí fora. Percebi que estava sendo logrado, né? Enquanto ele, coitado, tá fazendo o papel de palhaço, de traído, de enganado, de otário. Mas quer saber? Bem feito para ele. Já tem o meu sofrimento para poder suportar. Ele que se vire. Sabe? Até porque eu saí de cena, mas com toda certeza, outro logo vai entrar. E ele vai continuar fazendo papel de bobo o resto da vida. Porque tem mulher que parece que, sabe, quando encanta a gente, ao mesmo tempo que ilumina a vida da gente com o seu sorriso, por trás, tá querendo passar a gente para trás. Do jeito que ela fez comigo. E do jeito que ela continua fazendo com ele. E quer saber? Vai fazer sempre, enquanto tiver oportunidade, porque mulher que nasce bonita é um perigo. E essa mulher que me encantou, que encantou o idiota do meu amigo, vai continuar passando todo mundo para trás. Todo homem que se aproximar e que se encantar por ela.